Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é meio parecido com o anterior, mas uma forma diferente da gente controlar inputs expostos. A gente vai controlar inputs expostos aqui com keyframes, porque é o seguinte, cada input tem um valor e a gente pode, com keyframes, alterar o valor de alguma coisa baseado no tempo, como a gente já viu com posição, quando a gente está animando, a gente usa keyframes e a gente pode usar eles também para alterar o valor de inputs expostos no nosso artboard principal. Então, só para te relembrar, a gente tem aqui o nosso artboard filho com 3 tipos de inputs, um para o número, que altera o número, um para o booleano, que altera aquele valor ali no meio, e o trigger, que dispara uma animação de círculo ali no meio. E o que a gente quer aqui é usar keyframes no artboard principal para controlar isso. E como a gente já viu, a gente trouxe aqui no nosso artboard principal o nosso artboard filho. Se você não sabe fazer isso ainda, eu vou te lembrar, vou deletar esse aqui, vou apertar N para pegar a ferramenta de Nested Artboard, vou clicar em qualquer lugar, vai aparecer esse menuzinho e eu posso importar aqui o meu artboard. Se eu expus os inputs, como eu fiz aqui no modo Animate, nos inputs, vai ver que se eu clicar em cada um desses, essa caixinha aqui na direita está checada, Exposed Parent Artboard, e eu exponho eles aqui para o parente. Então, se a gente abrir essa janelinha, a gente vai ver que os nossos inputs estão aqui. E quando eles estão expostos, a gente pode animar eles em qualquer timeline. Então, se eu alterar aqui para uma timeline no meu artboard parente, a gente vai notar que se eu selecionar o artboard filho e der uma olhada lá na direita, ou melhor, desse lado aqui, no inspetor, a gente vai ver que a gente tem uma seção aqui que chama Animations. E, por padrão, se você tiver uma State Machine no seu artboard filho, já vai vir essa State Machine adicionada aqui. E se você abrir esse menu, você vai ver que a gente tem aqui todos os inputs que a gente expôs. Então aqui a gente tem o trigger, o booleano e o número. E como você pode ver, são propriedades que tem o diamantinho aqui do lado, então elas podem ser animáveis ou animadas. Elas são animáveis no caso. Então vamos ver como a gente adiciona keyframes aqui. Eu vou vir aqui na minha timeline, vamos deixar essa timeline com 2 segundos ou 3 segundos. Acho que é uma duração boa, 3 segundos. E vamos começar adicionando keyframes no número, por exemplo. Ou melhor, vamos começar pelo trigger, aí a gente vai na ordem que está ali. Então, seguinte, como a gente já viu, o trigger ele dispara a animação daquele círculo, Se eu chegar aqui, por exemplo, ao 1 segundo, eu posso criar um keyframe aqui no trigger. E se eu expandir, a gente vai ver que está Animations, State Machine 1, Trigger 1. E toda vez que a nossa agulha, que o nosso playhead passar por esse keyframe, vai ser o equivalente a gente ter clicado naquele input para disparar aquela animação do círculo. Então repara que se eu der play aqui, ele dispara. E aí eu vou colocar isso aqui como loop. E vou dar um play de novo. E toda vez que o nosso playhead passar por ali, ele dispara a nossa animação, como se a gente tivesse clicado. Beleza. Vamos ver agora outro tipo de input. Então eu vou selecionar de novo aqui o meu artboard, vou abrir o menuzinho das animações e a gente vai experimentar com o booleano. Então vamos vir aqui mais ou menos aos 30, ao meio segundo e vamos criar um keyframe nesse booleano para ele ser falso. E aí a gente vai vir aqui no 2 segundos, vamos criar outro keyframe para ele ser verdadeiro. E se a gente ver, ele criou 2 keyframes e como a única possibilidade para um valor booleano é ele ser verdadeiro ou falso, ou em outra linguagem 0 ou 1, a gente vê que ele criou keyframes hold, Não tem nenhuma interpolação, porque não tem como o booleano ser 0.5 na transição entre o 0 e 1. Ou ele é 0 ou ele é 1. Então o keyframe aqui é hold. Se eu der play, agora você vai notar que ele começa como falso e toda vez que ele passa ali por aquele keyframe do verdadeiro, ele muda, Uma coisa que você vai notar também é que quando ele reinicia, mesmo ele estando verdadeiro aqui, quando ele reinicia, ele já é falso porque ele já adota o valor desse keyframe aqui, tá? Então eu vou trazer até ele para o começo aqui para não ficar confuso. Vamos trazer esse para metade. Então ele vai começar como falso, na metade ele muda para verdadeiro e depois ele muda para falso de novo. Então repara como o gatilho continua ali, disparando a animação do círculo e a gente tem também agora esses keyframes no booleano controlando o valor que a gente tem ali no círculo do meio. Por fim, vamos fazer isso com um número. Então vamos pegar de novo o nosso artboard, abrir o painelzinho e criar um keyframe no número. Lá no artboard filho a gente configurou 1, 2 e 3, São os valores que vão engatilhar alguma transição aqui, alguma animação. Então, vamos começar aqui adicionando um keyframe 1, e aí aqui mais ou menos na metade a gente vai para 2, e aí antes do final a gente vai para 3. Se eu der play aqui, vamos ver o que está acontecendo. Tá meio quebrado, Tá meio esquisito. E eu vou te explicar o porquê. Como, diferente do booleano, que ou é 0 ou é 1, um número pode ser
infinitas casas decimais entre um número inteiro e outro, né? Então, como a gente adicionou keyframes aqui no 1 e aqui no 2, repara o que está acontecendo no meio desses dois keyframes, olha só. Olha para esse valor aqui, ó. Repara que a gente tem um valor decimal, né? Porque tá rolando uma interpolação linear entre um valor e o outro. Se a gente selecionar esse keyframe, você vai ver que a interpolação aqui tá linear. Então a gente precisa mudar isso para hold, para ele ser os valores exatos, né? Então ele vai segurar o valor 1, depois ele vai mudar direto pro 2, depois direto pro 3, ele vai ser exato e aí vai satisfazer as condições que a gente tem das transições lá dentro do nosso nested artboard. E isso acontece porque a gente configurou essas transições dessa forma, né? Então, se eu der play aqui, você vai ver que agora ele vai realmente animar cada um dos nossos inputs ali dentro do artboard filho. Claro que a gente não precisa usar necessariamente o hold quando a gente está animando um número. Às vezes você quer deslizar ele, né, por valores decimais assim entre um número e outro. Pode ser que a sua state machine esteja configurada dessa forma, não é o caso da nossa. Aqui eu quero valores exatos, 1, 2 e 3, para conseguir engatilhar essas transições. Então, esse aqui é o básico do básico de como controlar o valor dos inputs usando keyframes. Espero que tenha ajudado. Marca esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto na sua jornada do Café com Rive. E eu te vejo no próximo. Valeu!